Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estou com bastante saudade de toda a nossa galera, da nossa juventude. É muito bom a gente estar junto. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Hoje, o nosso estudo, nós vamos conversar um pouco a respeito de ministério. Nas lições anteriores, nós temos tratado um pouco a respeito disso. Nós falamos muitas vezes sobre os dons espirituais que Deus nos dá. A alguns ele dá o dom de ensino, a outros, né, o dom de profetizar, de evangelismo, de misericórdia, dentre outros dons que nós falamos. E os nossos dons, eles são para nós usarmos a serviço do reino de Deus, para a glória do Senhor, com o fim do exercício de um ministério que o Senhor confia a nós, certo? Mas todos nós que exercemos um ministério também estaremos sujeitos a uma guerra espiritual que é inerente ao ministério, né? Então, todos que estamos dispostos a obedecer esse mandato do ministério, né, que é para todo o cristão, que é um chamado divino para todo crente, estaremos então, vivenciaremos também com certeza, né, a guerra espiritual, que é inerente ao ministério, né? Quando se pratica o ministério, existe também uma guerra espiritual. E é sobre isso também que nós vamos conversar hoje. Um ministério, uma guerra espiritual. É o tema da nossa lição. O texto base se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos de 1 a 18. Certo? Mas se nós vivenciaremos essa guerra espiritual, do que se trata? Que guerra é essa? Né? Então, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o Senhor fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, né? Mas, ou seja, ela não é contra o ser humano, não é contra a carne e o sangue que correm nas nossas veias, mas é contra o que então? Contra as principais, contra as potestades e principados, contra as hostes espirituais da maldade. Então, a nossa guerra, ela é espiritual. Ela é em outro campo, não é no campo da matéria. É uma guerra espiritual, né? E no versículo anterior a esse, o Senhor nos exorta que nós devemos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Então, essa guerra que nós vamos vencer, né, quando nós estamos dispostos a exercer um ministério, esse ministério que nós estamos dispostos a exercer, ele é para a honra e glória do Senhor. Ele é para que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. Então, consequentemente, o inimigo das nossas almas, ele arma ciladas para tentar impedir, porque a vontade de Deus sempre prevalece, que a vontade de Deus aconteça, né? Então, nós estamos lutando, né, contra os inimigos das nossas almas. Então, a nossa luta não é contra homens, mas contra o inimigo, o diabo, que muitas vezes usa homens que estão distantes do Senhor sob a autorização divina, certo? Então, o texto de hoje, né, 2 Coríntios capítulo 10, ele relata, o apóstolo Paulo, ele conta a guerra espiritual que ele vivenciou na igreja de Corinto, né? E é muito importante nós vermos que Deus confiou a igreja de Corinto como um ministério de Paulo. O Senhor deu à igreja para que Paulo pudesse pastorear, mentorear aqueles irmãos, ensiná-los a respeito da palavra de Deus e dos seus preceitos. Mas no meio daquele povo, então, surgiu pessoas que eram renomadas, pessoas assim, com títulos, com certificados, que pareciam ser detentoras da verdade pela aparência que eles levavam,
mas na verdade eram falsos mestres que estavam deturpando a palavra de Deus e deturpando os ensinos do Senhor. E além disso, eles estavam dizendo que Paulo, apóstolo escolhido do Senhor, ele era um homem praticante de atitudes carnais. Então era uma verdadeira guerra espiritual que Paulo estava vivenciando. E se nós trouxermos para o nosso contexto de vida hoje, será que essa realidade está muito distante de nós? Eu realmente acredito que não, né? Hoje em dia, né, existem diversas pessoas, organizações que apregoam discursos que muitas vezes deturpam e vão completamente contra a palavra e os princípios de Deus. Nos tempos de hoje, nós vemos muitas vezes pessoas se levantando contra a organização da família, contra os valores, né, de um casamento duradouro até a vida eterna, do sexo somente realizado depois do casamento. Hoje nós falarmos isso na nossa sociedade é como se fosse um absurdo, né? De uma feminilidade e de uma masculinidade bíblica, como esses valores têm se perdido e têm sido deturpados por falsos discursos, por falsos mestres que têm tentado distorcer a palavra de Deus. Muitas vezes, até mesmo a questão do dízimo e da oferta, ela é distorcida por aqueles que não amam ao Senhor e não têm aquele temor de Deus no coração, né? Então, será que nós também não vivenciamos uma guerra espiritual no tempo de hoje? Nós cristãos que muitas vezes, sempre que vamos nos posicionar, somos rebatidos, né, atacados, e pode ser uma guerra de uma forma velada, muitas vezes, né? Mas é uma guerra presente que acontece nos nossos dias. Então, a palavra de Deus, ela vem nos ensinar, por meio do apóstolo Paulo, como vencer esta guerra espiritual, né? Como vencer essa guerra espiritual que vivenciamos, né? Ainda hoje, nos dias atuais, vivenciamos esta verdadeira guerra espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele dá algumas características, né, de como atitudes do cristão para vencer a guerra espiritual com armas espirituais. E aí, o que é falado? Né? É elencado, então, vamos ler a palavra de Deus? 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 1 a 6. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob... Opa, estou em 1 Coríntios, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, de 1 a 6. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Então, nós vemos aqui as atitudes do cristão para que com armas espirituais vençamos a guerra espiritual. E as duas primeiras atitudes que Paulo coloca estão no versículo 1, que são a mansidão
mansidão e benignidade. E a segunda característica está no versículo 2, que fala da firmeza do cristão. Bom, gente, para tratar esses temas, quero pensar de forma prática com vocês. Por exemplo, nós que estamos na universidade, muitas vezes eu já ouvi na universidade alguns absurdos, né? Por exemplo, já ouvi pessoas que são autoridades na universidade dizendo que Jesus não andou sobre as águas, porque segundo essa pessoa era impossível, não era científico que isso acontecesse. Mas como tem sido a nossa atitude enquanto cristãos diante dessa realidade? A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que nós devemos ter firmeza, que nós não devemos nos ocultar diante dessas situações, né? Deus nos ensina que nós devemos nos entristecer e nos indignar com aquilo que entristece e causa indignação no coração de Deus. Muitas vezes nós nos ocultamos diante disso, não nos posicionamos, né? Mas também Deus nos ensina que não é apenas nos posicionar, nós devemos nos posicionar com mansidão e benignidade. Nós devemos ser mansos e bondosos no nosso posicionamento. Lembrando que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, porque isso que acontece é cilada do inimigo, né? Então nós precisamos agir da maneira como o Senhor nos ensina, com mansidão e benignidade, né? O Senhor mesmo diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, o Espírito de Deus que habita em nós. E o fruto do Espírito é mansidão, é benignidade, é bondade, né? Então essa é a maneira como nós devemos agir. A palavra de Deus também diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então, diante de inverdades, né, de sofismas, o que nós devemos fazer? Agir com palavra branda, com mansidão, não com arrogância, não de forma rude, com grosseria, mas sendo manso. Atualmente, nós temos vivenciado uma pauta, né, que tem aparecido na mídia em diversos momentos, que é, por exemplo, o racismo. Uma causa muito importante mesmo. Mas será que a melhor maneira para defender essa causa e para lutar por ela seria mesmo quebrar tudo, destruir, causar um prejuízo financeiro? Será que assim estaríamos agindo com mansidão e benignidade? Será que essa é a forma que o Senhor nos ensina? Nós temos causas muito importantes para lutar, mas nós temos que lutar, ter a nossa firmeza, mas com mansidão e benignidade. Certo? E o outro ponto que Paulo nos ensina é que nós temos que proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus é o maior e a mais preciosa arma que o cristão tem para vencer. Porque quando a verdade ela é apresentada, toda mentira, todo sofisma, né, toda iniquidade cai por terra. Toda mentira cai por terra quando a verdade é apresentada, né? E é essa arma, a palavra de Deus, que é a arma poderosa em Deus para destruir fortalezas. Então é a essa arma que nós devemos nos ater. Se tem alguma coisa acontecendo na política, né? Qual que é a verdade diante disso tudo? É a direita? É a esquerda?
Nós temos que procurar a verdade na palavra de Deus. Ele é a verdade, né? Então, gente, essas são as armas apresentadas no texto bíblico. A mansidão, a benignidade, a firmeza na nossa fé e as armas da palavra de Deus. A lição também traz que um homem de Deus, ele deve ser reconhecido. Nós estamos aqui na terra para brilhar. O servo do Senhor não fica escondido, mas ele é revelado como um servo de Deus. E como ele deve ser reconhecido? Como nós batemos o olho e sabemos, aquele ali é servo do Senhor? Em primeiro lugar, pelo relacionamento com Cristo. O servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, anda lado a lado, juntinho com Jesus. E é uma pessoa que causa impacto na igreja. 2 Coríntios 10:8, olha só o que fala. Finalzinho do versículo, fala assim: o Senhor nos conferiu autoridade, a qual nos foi conferida para edificação e não para destruição vossa. Por isso eu não me envergonharei. Então Paulo, ele fala que as atitudes dele traziam crescimento, edificação para a vida da igreja e não destruição. Será que nós temos sido essas pessoas que têm andado juntinho com Jesus, um relacionamento com Ele, tendo atitudes que edificam a igreja, que edificam a vida do nosso próximo, que trazem crescimento sobre a igreja do Senhor? Porque é assim que todos saberão que somos cristãos. E também, um verdadeiro cristão é reconhecido pelo seu interesse pelas pessoas. Deus é o maior interessado no ser humano. E os seus filhos têm que aprender com o Pai e também ser interessado no seu próximo. E Paulo, ele demonstra isso no texto bíblico, quando ele diz, que no versículo 9, que ele escreve essas cartas não é para intimidar ninguém, não é para intimidar os irmãos por meio das cartas, mas é para quê, meus queridos? Então ele escreve essas cartas para trazer bênção sobre a vida dos irmãos, para trazer ensino, para iluminar a mente daquelas pessoas, para trazer clareza sobre os irmãos, porque ele estava interessado na vida daquelas pessoas, né? Então nós devemos também ter interesse pelo nosso próximo. E era uma pessoa que tinha coerência naquilo que praticava. 2 Coríntios 10:11 fala assim: considere tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Então, Paulo fala que, da mesma forma que ele agia nas cartas, ele era também face a face. As suas atitudes eram coerentes com as suas palavras, com a sua escrita. O que ele falava, o que ele ensinava, ele também vivia. E para nós finalizarmos o nosso estudo, nós vemos também que o Senhor nos ensina a sermos humildes, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos dele. E se estamos exercendo o nosso ministério na igreja e no mundo, é para a glória de Deus e não para a nossa glória mesmo. Então, o texto bíblico, 2 Coríntios 10, de 13 a 14, nós vemos que o cristão, ele tem que saber os seus limites. De forma prática, nos nossos dias atuais, dentro da igreja, por exemplo, se você exerce o seu ministério, nós não devemos, não é interessante que o cristão fique julgando o ministério do outro, criticando, apontando o dedo, querendo interferir no que o outro está fazendo, porque isso vai gerar confusão e não ao invés de agregar, em vez de unir, em vez de fortalecer. E tem que saber os seus limites, né, dentro do ministério que você exerce. Também é uma pessoa que se recusa a tomar o crédito dos outros. Não fique querendo, e é uma pessoa que reluta em louvor a si mesmo, que não quer ser exaltado, que entende que a glória é do Senhor e não de si mesmo, né?
E olha que versículo importante, esse aqui de 2 Coríntios 10, 12. É muito lindo esse versículo. Fala assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então, aquela pessoa que fica se comparando, né, se exaltando, isso revela insensatez. Isso não revela sabedoria, né? Mas muito pelo contrário, 2 Coríntios 10, 18, 17 e 18, olha o que fala. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a nossa glória, a nossa verdadeira glória é ter o Senhor na nossa vida. Ser filhos de Deus, é essa que é a nossa glória. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Quem se exalta é desaprovado por Deus. Mas quem é aprovado? Aquele a quem o Senhor louva. Que assim nós sejamos, que exerçamos o nosso ministério e vivamos de forma que agrade a Deus, de forma que sejamos louvados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo... na verdade, né? Mateus 11, 29, para nós finalizarmos, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, que nós possamos aprender com Jesus, que é manso, que é benigno, que é humilde de coração. E também nos apegar a essas armas espirituais e sermos também mansos e humildes de coração, para que vençamos as guerras espirituais e sejamos relevantes nessa terra. Amém? Então, gente, um abração, um beijo para vocês. Deus abençoe cada um e dê a vocês uma ótima semana. Até mais.